Não, eu fiz parte do governo Lula no primeiro governo, certo? E a gente no Brasil é obrigado a ser pelo que é e pelo que nega. Então eu fui candidato a presidente da República. Em 98, o Lula candidato. E eu já estava ali com uma posição parceira, vizinha, mais diferente da do PT. Ainda não experimentado no governo. Depois eu fui candidato em 2002. E o povo me deu de novo o terceiro lugar. E eu apoiei o mais vizinho. Fui ministro do Lula. Quando as coisas começaram a errar, eu não aceitei mais ser ministro. Essa é a minha história. Pelo contrário, o meu irmão aceitou e eu votei na Dilma. Eu votei na Dilma contra todas as contradições. Por quê? Porque o outro lado era o PSDB e o Aécio, que eu era obrigado, se o povo brasileiro não sabia, eu era obrigado a saber quem era. Então, veja bem, você vota no seu como agora. Eu fui candidato a presidente. O que eu fiz dessa vez? De campanha não faço mais. Né? Votei no Haddad e como cidadão. Mas não voto mais dessa burocracia do PT, não faço mais campanha com ele, nunca mais. Porque de lá para cá, Florestan, se corromperam. Agora, essa é a triste, dura e sofrida realidade. Apodreceram, tomaram gosto das belezas do poder, das benesses do poder. O senhor falou várias vezes na nossa conversa que sempre focou no que seria melhor para o país ou menos ruim para o país. Eu lembro da eleição de 89, quando o Lula foi para o segundo turno e o Brizola ficou fora. E eu me lembro do encontro do Lula com o Brizola, logo depois do primeiro turno, e o Brizola disse o seguinte para o Lula, como primeira frase no encontro dos dois: menino, você me roubou a presidência, você sabe disso, então trate de ganhá-la. Por que você não fez o mesmo com a Haddad? Porque eu já fiz o mesmo com a Dilma. Já fiz o mesmo com a Dilma. Lá atrás, a Dilma era uma pessoa sem nenhum treinamento, sem nenhuma vivência com a vida brasileira, nunca tinha disputado uma eleição e o Lula, aproveitando a justa popularidade que tinha, resolveu impor a Dilma contra todos nós. Estávamos eu ali, inclusive com predileção nas pesquisas, estava o Eduardo Campos, um belo de um quadro, e o PT, porque o Lula não permite, não tinha nenhum quadro. Ele foi escolher uma pessoa que nem tradicionalmente do PT era, que era a Dilma, que era afiliada ao PDT. Por quê? Para mandar. E aí no que deu? Porque o petista quer agora que a sociedade brasileira pense que tudo que aconteceu no Brasil foi depois da Dilma. Não foi não. Essa crise foi criada na constância do governo Dilma. A Dilma recebeu o Brasil com 4% de desemprego e entregou para o Michel Temer com 14% de desemprego. Nomeou o Levi, ministro da Fazenda. Toda essa trama, o Lula impôs agora, na campanha do Haddad, o Lula impôs, isso é inacreditável para quem conhece a vida como eu, o Lula impôs ao Haddad, não só assessor de imprensa, secretário particular, tudo, mas impôs o coordenador de campanha, sabe quem? Sérgio Gabrielli. Sabe quem é o Sérgio Gabrielli? Presidente da Petrobras durante a constância dos escândalos. Então o povo brasileiro não sabe. Mas assim, eu vinha conversando com o Haddad sobre esse assunto, na medida em que o Haddad aceita participar de uma fraude, vamos entender bem, todas as pedras do caminho sabiam que o Lula não podia ser candidato pela lei da ficha limpa. E eles impõem a candidatura do Lula, mentindo para a população brasileira, explorando a boa-fé do nosso povo mais pobre, para fazer o quê? Comover o povo até o limite da eleição e botar uma pessoa sem autoridade. Qual é o partido político, Florestan, do planeta Terra, que escolheria, da direita, da esquerda ou do centro, que escolheria para candidato à presidência da República um camarada cuja vivência eleitoral anterior fora perder as eleições, meros 2 anos atrás, na reeleição para prefeito de São Paulo, em todas as urnas. O brasileiro precisa saber, o Haddad, meu querido amigo, prefeito de São Paulo, foi candidato à reeleição com apoio do Lula e meu. Mas foi para o segundo turno do senhor, não. Não, eu estou só dizendo que o Haddad foi escolhido candidato a presidente da República na seguinte circunstância. 2 anos atrás, prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, perde as eleições em todas as urnas. Ele não foi para o segundo turno, ele perdeu a eleição no primeiro turno, tirou 16% dos votos. Ele não foi para o segundo turno. Ele não tirou o terceiro lugar. Não aconteceu o segundo turno. Um falsante como o Dória ganhou as eleições em cima dele, em todas as urnas. Será que não tem um mínimo de humildade do que a população de São Paulo... Aí vem o seguinte, na eleição agora, no segundo turno, eu ganhei a eleição no Ceará, no segundo turno ele tirou 70% aqui no meu estado. Como foi no estado dele?
Ou nós vamos chamar 68% do eleitorado do estado de São Paulo de fascista? Assuma o PT, eu não aceito isso. Pois esse é o resultado das eleições do segundo turno em São Paulo. A terra do Haddad, ele tirou 32% dos votos válidos e o Bolsonaro tirou 68%. Será que não há nenhuma lição para se tirar disso? Fica tudo na conta do fascismo? Eu não aceito que 68% do eleitorado de São Paulo seja fascista. O Bolsonaro ganhou no Rio de Janeiro com 70%. O Bolsonaro ganhou em Minas Gerais com 70%. Será que não há um mínimo de humildade para a gente entender? Estados que votaram no Lula com grande generosidade em todas as eleições. A Dilma ganhou em Minas contra o Aécio. A Dilma ganhou no Rio de Janeiro. Fala que é Nordeste, estou falando no Sul, era 80%, 70%, 75%. Não há nenhuma lição para o PT aprender. Será possível que nós vamos agora considerar que o povo brasileiro, da proporção de 65% a 68%, é tudo fascista? Isso não cabe na cabeça de ninguém. Que o PT assuma essa contradição, eu não. Agora o Lula impediu a Dilma de ser candidata aqui no Ceará, para a qual ela tinha sido convidada e tinha aceito, para impô-la lá em Minas Gerais, onde ela desmontou a aliança do Fernando Pimentel, ajudando a derrotar o Fernando Pimentel, para apoiar o Eunício Oliveira, a quem o Lula e o PT deram R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras. Vai para o diabo a burocracia do PT. Eu estou dizendo aqui que o Lula e o PT deram na Petrobras contratos de R$1 bilhão sem licitação para o seu Eunício Oliveira. Você tem como provar isso? Eu disse para o Lula, não, o nome da empresa é Manchester. É muito simples, qualquer da imprensa olhar. A imprensa brasileira tem muita submissão à Petrobras, por causa das verbas publicitárias, mas o maior contrato são 300 milhões naquela época. E chama-se Manchester a empresa. E ela faz o que, Manchester? Terceiriza serviço. Tudo picaretagem, da pura. O Sérgio Machado metia a mão na Transpetro, eu cansei de dizer isso ao Lula. Então, PT, vai devagar comigo. Vai devagar comigo, porque eu não gostaria de transformar o PT em meu adversário. Mas você está transformando. Não, estou transformando, não. Cada vez que eles vierem com uma dessa, e agora veio da sua pergunta, não porque você interpreta, mas eles estão dizendo, eu vou dizer por que eu não pude apoiar mais o PT. Sabe, eu engoli tudo que eu podia engolir.